Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um encontro do nosso conteúdo inaciano. Como você já sabe, estamos vivendo uma nova fase por aqui. O nosso programa ganhou um formato mais plural, construído em muitas vozes. Nos bastidores, quem continua fazendo todo o trabalho cuidadoso de pesquisa dos textos da espiritualidade inaciana e a edição impecável que chega aos seus ouvidos é o Marcelo Velasco. Mas, a partir de agora, a apresentação do programa é feita por um revezamento entre amigos e apoiadores desse projeto. A cada episódio, uma voz diferente conduzirá a nossa oração e reflexão, porque a espiritualidade ganha muito mais força quando é partilhada em comunidade. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um texto profundamente libertador do padre José Antônio Neto de Oliveira, jesuíta que dedicou a sua vida à orientação espiritual. O título do texto é uma pergunta que confronta a nossa alma: perfeição ou santidade? Se formos observar com atenção, notaremos algo muito triste. Muitos cristãos, inclusive aqueles consagrados, não vivem a sua fé com alegria. Não dão aquele testemunho existencial de que o Evangelho é, de fato, uma boa notícia e uma libertação do medo. Parece que vivemos carregando um interminável sentimento de culpa diante de Deus. Em vez de enxergarmos o Pai de Jesus Cristo como alguém cheio de infinita ternura, misericórdia e amor pelo ser humano pecador, nós o vemos como um juiz mal-humorado. Um juiz que está eternamente enquadrinhando a nossa vida, procurando os nossos erros e fraquezas. Acabamos agindo como Adão no paraíso. Sentimos medo de Deus e tentamos os esconder. O Padre Neto aponta que as causas para essa falta de alegria podem ser muitas, desde uma educação religiosa rígida até traumas psicológicos. Mas há um ponto central que obscurece a nossa relação com Deus. Nós confundimos santidade com perfeição. E essa confusão nos condena a uma insatisfação eterna e a uma autocondenação permanente. Afinal, ao percebermos que não somos perfeitos, nós desistimos da santidade e nos entregamos à mediocridade espiritual. Conteúdo inaciano. Mas de onde vem essa ideia de que precisamos ser perfeitos? O Padre Neto nos explica que essa interpretação tem raiz no Evangelho de Mateus. Quando Jesus diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Porém, há um detalhe importantíssimo aqui. No Antigo Testamento, a perfeição nunca é usada como um atributo de Deus. Deus é chamado de santo. Na mentalidade hebraica, a perfeição é, na verdade, um ideal humano que significa totalidade, algo que não tem limite ou que não carece de nada. A busca pela perfeição, da forma como entendemos hoje, é um processo fechado do nosso próprio orgulho. O perfeccionista exige o máximo de si mesmo, porque no fundo ele acredita que só será amado por Deus e pelas pessoas se não tiver nenhuma falha. É como se a perfeição estivesse no topo de uma escada que ele precisa subir sozinho, degrau por degrau, confiando apenas no seu próprio esforço. E sabe qual é o grande perigo disso? A perfeição não suporta o pecado. Quando o perfeccionista erra, ele não vê o pecado como uma quebra do amor com Deus, mas como uma humilhação pessoal. Eu falhei no meu próprio ideal. Para sobreviver a essa frustração, a pessoa começa a viver apenas com os melhores fragmentos de si mesma. As fraquezas, os traumas e defeitos são trancados no porão da consciência, onde começam a fermentar e a contaminar toda a vida. O resultado é uma vida amargurada. A perfeição dialoga com a lei
e com um código de normas rígidas, transformando o indivíduo no seu próprio juiz. Jesus deixou isso muito claro na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu era um cumpridor perfeito da lei, mas saiu do templo sem ser justificado, porque seu coração estava cheio de orgulho e desprezo pelos outros. Ele achava que se salvava sozinho pelo próprio esforço. Já o publicano, que reconheceu a sua miséria e a sua incapacidade de se salvar sozinho, abriu-se para o perdão de Deus e saiu dali justificado. A perfeição não salva o homem. Conteúdo. Inaciano. Se a perfeição é esse caminho solitário e frustrante, o que é então a santidade? O texto nos convida a olhar para o Evangelho de Lucas, que traz uma versão diferente. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. A santidade está profundamente ligada à compaixão e ao amor. E aqui entra uma verdade libertadora. Não existe oposição radical entre santidade e pecado. Pode parecer estranho, mas é verdade. A própria Igreja se define como santa e pecadora ao mesmo tempo. Os grandes santos canonizados nunca se consideraram perfeitos. Pelo contrário, confessavam-se como grandes pecadores até o último dia de suas vidas. A perfeição exclui o pecado, mas a santidade não. O Padre Neto faz uma distinção brilhante entre ter pecados e ser pecador. Ter pecados refere-se às nossas falhas objetivas de amor, aquelas que confessamos ao sacerdote e das quais somos perdoados. Mas sair da confissão sem pecados não muda o fato de que continuamos sendo pecadores. Ser pecador é reconhecer a nossa condição permanente de fragilidade. Nós somos vasos de barro quebradiços, com tendências inatas para o mal, como o orgulho e a preguiça. Reconhecer que somos pecadores é a porta de entrada para a verdadeira humildade. A santidade é um dom de Deus que nos é dado agora, imediatamente. Você é amado por Deus hoje, sem condições, com todas as suas limitações, pecados e traumas. E é exatamente esse amor incondicional que nos torna capazes de amar e servir aos outros agora mesmo. A grande ilusão é achar que só poderemos fazer o bem quando formos perfeitos. Conteúdo. Inaciano. Se a perfeição é esse caminho solitário e frustrante, o que é então a santidade? O texto nos convida a olhar para o Evangelho de Lucas, que traz uma versão diferente. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. A santidade está profundamente ligada à compaixão e ao amor. E aqui entra uma verdade libertadora. Não existe oposição radical entre santidade e pecado. Pode parecer estranho, mas é verdade.
A própria Igreja se define como santa e pecadora ao mesmo tempo. Os grandes santos canonizados nunca se consideraram perfeitos. Pelo contrário, confessavam-se como grandes pecadores até o último dia de suas vidas. A perfeição exclui o pecado, mas a santidade não. O Padre Neto faz uma distinção brilhante entre ter pecados e ser pecador. Ter pecados refere-se às nossas falhas objetivas de amor, aquelas que confessamos ao sacerdote e das quais somos perdoados. Mas sair da confissão sem pecados não muda o fato de que continuamos sendo pecadores. Ser pecador é reconhecer a nossa condição permanente de fragilidade. Nós somos vasos de barro quebradiços, com tendências inatas para o mal, como o orgulho e a preguiça. Reconhecer que somos pecadores é a porta de entrada para a verdadeira humildade. A santidade é um dom de Deus que nos é dado agora, imediatamente. Você é amado por Deus hoje, sem condições, com todas as suas limitações, pecados e traumas. E é exatamente esse amor incondicional que nos torna capazes de amar e servir aos outros agora mesmo. A grande ilusão é achar que só poderemos fazer o bem quando formos perfeitos. Conteúdo inaciano. Para encerrar a nossa reflexão de hoje, o texto nos presenteia com um diálogo lindíssimo entre São Francisco de Assis e o Frei Leão, retirado do livro Sabedoria de um Pobre, do autor Eloy Leclerc. Um dia, Francisco perguntou a Leão se ele sabia o que era a pureza do coração. Leão, refletindo a nossa eterna busca por perfeição, respondeu: é não termos falta alguma de que nos acusemos. E logo emendou triste, dizendo que perdia a esperança de chegar a essa pureza, pois sempre tinha algo do que se acusar. São Francisco, com a sabedoria dos santos, olhou para o amigo e disse: ah, Frei Leão, não te preocupes tanto com a pureza da tua alma. Volta o olhar para Deus. Regozija-te por ele ser todo santidade. E quando estiveres voltado para Deus, não voltes a debruçar-te sobre ti. Francisco explicou que a tristeza de nos descobrirmos pecadores ainda é um sentimento humano demais. A verdadeira santidade é um vazio que descobrimos em nós, que aceitamos e que Deus vem preencher. O nosso nada, quando aceito, se transforma no espaço vazio onde Deus pode criar. Ter o coração puro é simplesmente nada guardar para si, nem mesmo o peso das nossas faltas, e deixar-se iluminar pela glória do Senhor. Que mensagem profunda, não é? A santidade é um caminhar, um passo depois do outro. É um combate diário que se manifesta em pequenos atos de amor e compaixão. Que hoje nós possamos abandonar a dura e triste escada da perfeição e aceitar a alegria e a liberdade de sermos santos, pecadores, frágeis, vasos de barro,
mas imensamente amados. Chegamos ao fim de mais um episódio do Conteúdo Inaciano. Muito obrigado a todos os leitores que fizeram a apresentação dos blocos e a você por ter ficado comigo até aqui e partilhar desse momento. Que essa reflexão ecoe no seu dia. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Conteúdo. Conteúdo. Inaciano.